Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, em que nós vamos fazer a segunda parte da reportagem que está na página A12 da Folha de São Paulo, na sexta-feira, 29 de maio de 2020, a edição 33.294, no texto que diz: China aprova cerco a Hong Kong, maior desafio ao Ocidente desde 1989. Reportagem foi escrita pelo Igor Giello. Lembrando que basicamente ele diz na primeira parte do texto que a China não se importa com o tratado que assinou com o Reino Unido em 1997, que até 2047 respeitaria a autonomia do território. Hong Kong vem protestando desde 2014 contra o avanço do domínio chinês dentro do seu território. E, recentemente, clamando ajuda exterior, sobretudo dos Estados Unidos. No entanto, se os Estados Unidos eventualmente transportasse forças militares para ameaçar a soberania chinesa, a situação poderia partir para um conflito de proporções mundiais. Então parece que não tem o que fazer. Os Estados Unidos, no momento, está amarrado, sobretudo após a Covid-19. Mas vamos à segunda parte. De sua parte, a China adotou um discurso conciliador. Nesta quinta, o premier Li Keqiang afirmou que o objetivo da lei, ele está falando sobre a Lei de Segurança Nacional, como Hong Kong não aprovou a sua, a China está impondo a da China sobre Hong Kong. É garantir a princípio um país, dois sistemas. Um país, a China, dois sistemas, pois permitiria o capitalismo que é livre, solto dentro de Hong Kong, vigente em Hong Kong, que será governada por hongkongueses. Mas Hong Kong, os moradores, os habitantes, não estão de acordo com a fala do premier. Dizem que, muito pelo contrário, a China está exercendo seu poder a cada dia. A hongkonguesa no comando agora, a impopular e pró-China executiva chefe Carrie Lam foi direto ao ponto. Carrie Lam foi imposta para governar Hong Kong pela China, o que não desejava os chineses de Hong Kong. Como o texto diz, ela é a favor de Pequim. Então ela quer acelerar o domínio chinês sobre o território. Nós somos uma sociedade muito livre. Então, por enquanto, as pessoas têm liberdade para dizer o que elas quiserem. Direitos e liberdades não são absolutas, afirmou. Aqui tem uma afirmação dúbia. Ela diz que Hong Kong é livre por enquanto. Outra afirmação dúbia: direitos e liberdades não são absolutas. Pelo sistema citado por Li, válido até 2047 por acordo com o Reino Unido, Hong Kong será uma ilha de capitalismo desregulado, multipartidarismo, liberdade de expressão e judiciário autônomo. Trocando em miúdos, até 2047, por força de tratado, Hong Kong
pertence à China, o território, mas só. É o pessoal de Hong Kong que faz do território o que eles bem desejarem. Escolhem seus dirigentes, escolhem seus juízes, e em vários níveis eles têm ingerência sobre o território. É isso que eles estão reivindicando. A cada tempo que passa, eles têm sentido que a China está manipulando para controlar antes do tempo, no caso 2047, os seus direitos. Pequim comanda a política local, mas a oposição coexiste com forças pró-China. Com a nova lei, Xi Jinping deixa claro que só quer ver o item capitalismo válido na agenda. Então, a China, apesar dos protestos, tem respeitado razoavelmente a oposição, embora as enfrenta com tropas. No entanto, não está utilizando a força que poderia, como fez o massacre da Praça da Paz Celestial, mas de forma sutil e disfarçada vem manipulando para controlar a região, e é por isso que os chineses de Hong Kong vêm se rebelando. Mas o fim de outras liberdades, se confirmado, tenderá a dificultar a vida dos chineses. Até o ano passado, 65% do investimento externo que entrava e saía da China passava por Hong Kong. Por quê? Porque há mais liberdade de negócios dentro de Hong Kong. Há mais confiança, confiabilidade. Então o investidor prefere investir em Hong Kong e daí Hong Kong investe na China. Sua bolsa foi responsável em 2018 por 73% das ofertas públicas de ações de empresas do continente. Então veja que a parte da venda de ações, quase 3/4 destas ações de empresas chinesas foram negociadas nas bolsas de Hong Kong. Por quê? Porque os investidores desconfiam do Partido Comunista Chinês, de sua liderança e do controle. Querem liberdade. Liberdade para sacar ou reaplicar ou aplicar o seu dinheiro quando bem entenderem. E eles acham que a China não dá esta liberdade. O regime até tentou diversificar seus polos financeiros, investindo em 12 zonas econômicas especiais. Mas Hong Kong seguiu soberana, apesar do discurso oficial que lembra a redução da ex-colônia no peso econômico do gigante, de 18% para 3% do PIB de 1997 para cá. Então vejam, apesar de Hong Kong ser uma porta de entrada aos investimentos que vão para a China e para suas empresas, ela vem perdendo fôlego significativamente. De 1997, quando ela foi repassada oficialmente para as mãos da China, ela representava o equivalente a 18% do PIB chinês. Hoje, 2020, representa só 3%. É também uma forma da China poder dominar Hong Kong, tirar a sua importância econômica. Poderia ser de outra maneira, se a China não quisesse ter problemas, mas parece que os quer. E os quer talvez até para começar uma queda de braço com os Estados Unidos. Há problemas de ordem, digamos, capitalista também. Os protestos do ano passado, disparados por uma proposta de lei que previa extradição de locais à China e que acabou revogada, derrubaram o PIB hongkonguês
que ficou 1,2% negativo. Então, como os protestos são constantes, semana a semana, envolve muita gente, até 1 milhão de pessoas nas ruas, os investidores se assustam, ficam com medo e deixam de aplicar o seu dinheiro em Hong Kong, vão aplicar em Dubai, em Abu Dhabi, onde não existe essa instabilidade. A tempestade perfeita veio com o coronavírus, que levou o PIB anualizado do primeiro trimestre a cair 8,9%, o maior tombo da história. A previsão mais otimista é 2020 fechar com um encolhimento de 5% do PIB na economia. Então veja que Hong Kong, diferentemente da China República Popular, que crescerá este ano por volta de 1,2% e será um crescimento excepcional, se isso ocorrer, Hong Kong vai ficar mais fraca ainda. Perdeu o equivalente a 9% do PIB no primeiro trimestre de 2020 e espera-se fechar o ano com um prejuízo de 5%. Ou seja, Hong Kong está enfraquecida cada dia mais no que tange a economia. O interesse, claro, não é só de Pequim. Hong Kong sempre foi uma fratura da Guerra Fria, um posto avançado do Ocidente na Ásia. Os Estados Unidos têm 290 quartéis generais e 434 escritórios regionais asiáticos de suas empresas lá. Ou seja, no território de Hong Kong, nós temos muitas empresas, escritórios dessas empresas, representantes comerciais na China e com vários países da Ásia instalados ali, porque mostra a crença que os Estados Unidos tinha em Hong Kong por conta de sua liberdade, do seu alto padrão de vida, da sua facilidade de conexão com o Oriente Médio, o Sul e o Sudeste da Ásia. Ninguém imagina Washington cessando imediatamente seus negócios com a China, que passam muito por Hong Kong, apesar dos sinais crescentes de cortes de laços em setores estratégicos. Este é um outro medo que Hong Kong tem. Se os chineses continuarem a exercer sua força sobre o território, dele perder a sede destas empresas, desses bancos, desses locais de investimento, levando Hong Kong a uma derrocada econômica muito forte, ao grande desemprego e aí sim a justificativa ideal para que os chineses tomem o território. Por isso, o premier Lee Keqiang também disse descartar a mentalidade de Guerra Fria e defendeu iniciativas conjuntas, como investimento de empresas americanas no polo tecnológico de Wuhan, ironicamente o epicentro da pandemia, cujas origens são disputadas. Eu ri um pouco porque, evidentemente, gente, que não há a mínima possibilidade, talvez foi irônico do Lee Keqiang, dizer que os Estados Unidos deveria investir em Wuhan, porque até onde se sabe é onde começou a atual pandemia de Covid-19. Então, claro que nem os Estados Unidos, nem ninguém investiria, pelo menos não a curto e médio prazo, nesta área. Mais que isso, reafirmou como seus predecessores de 1989 uma prioridade política sobre a econômica, acreditando que a gravidade fará o resto. A tragédia do coronavírus ajuda o processo, retirando o fôlego político do Ocidente para um embate mais incisivo. Mas a Guerra dos 100 Dias está só
começando. Então vejamos o que acontecerá nos próximos 3 meses em Hong Kong, que a liderança do protesto prometeu que fará um forte estrago dentro da República Popular da China. Mas é isso, resta-nos aguardar depois de conhecer o fato que a China impôs sobre o território de Hong Kong a sua lei de segurança e Hong Kong teme que o controle se deu por completo. Meus queridos, ficamos por aqui. Um forte abraço, fiquem bem, até uma próxima oportunidade.